É um grande privilégio, irmãos, a gente poder estar na casa nesse dia que é o dia do Senhor, onde nós podemos adorar livremente a quem nos deu vida e vida abundante. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Josué, o capítulo 4, versos de 1 a 8. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Diz assim a palavra: quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Versículo 4. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E, no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras para vocês? Versículo 7. Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite e as depositaram ali. Meus irmãos, esse é um texto que fala de memorial, né? E a gente pode ter uma ideia de como isso foi significativo, de grande importância para aquele povo que comeram poeira no deserto por 40 anos e agora estavam à porta do destino pelo qual o Senhor havia lhes prometido. Chegou o dia em que eles entrariam na terra prometida há tanto tempo, 40 anos depois. Não é fácil a gente imaginar o que significa 40 anos para você tomar posse de uma promessa. Dá para pensar quanto tempo? Havia um problema para eles chegarem a esse objetivo. Teriam de atravessar o Rio Jordão. Diante do que a gente pode imaginar, segundo os estudos, era a época das cheias. Aliás, a Bíblia vai falar isso. Mas o mesmo Senhor que providenciou o milagre para a travessia do Mar Vermelho, Ele providenciou também o milagre para o seu povo e ensinou sobre a grande importância de eles terem este memorial, para que relembrassem todas as coisas que o Senhor
lhes havia feito. E a gente pode perceber aqui que a fé que os israelitas tinham no Deus de seus pais, ela fora renovada pela passagem do Rio Jordão. Foi fortalecida para provar que o Senhor pode todas as coisas. Entrar na terra prometida era talvez o que eles mais aguardavam. Obrigado, meu irmão. O versículo 17 fala que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, a arca ali simbolizava a presença de Deus, com os objetos sagrados que eles levavam dentro da arca. E eles então ficaram parados no meio do Jordão, em terra seca, na época das cheias, provando que o próprio Senhor permaneceu com eles. E assim todo o povo pôde atravessar o Jordão andando por terra seca. Josué capítulo 4, versículo 3, fala que 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, foram escolhidos para apanharem as 12 pedras no meio do Jordão. E levaram para o lugar onde eles passariam a noite. Indica que isso aconteceu em uma noite inteira, e a travessia do Rio Jordão. O versículo 6 nos informa de qual seria a importância, o significado deles levarem essas pedras. E um momento muito significativo para as outras gerações. A verdade é que a Bíblia fala que existia uma prática muito interessante. Quando alguém tinha algo muito importante, levava uma pedra como memorial. E isso aconteceu também quando Jacó, ali ele estava seguindo uma caminhada em direção à casa do seu tio, e ele estava com muito medo, passando a noite em um lugar ermo, desértico, e ali, naquela noite, ele teve um sonho, e esse sonho mudou a vida dele naquele instante, porque ele pensava que o Deus tinha ficado na casa dos seus pais, e ali naquele sonho, na escada que ligava a terra aos céus, e os anjos subiam e desciam para aquela escada, ele acorda, ele então diz: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E ali ele pega uma pedra e também faz um altar, um memorial para a lembrança. É costume que também as igrejas fazem. Nas construções novas dos templos, sempre é colocada um memorial, uma pedra fundamental que simboliza algo que é ali a mão do Senhor, que fica para a posteridade. Eu tive o privilégio, depois de muitos anos, uma igreja batista centenária no interior do estado do Rio de Janeiro, no município hoje de São Francisco do Itabapuana, uma igreja que era do século passado, quer dizer, uma igreja quase com 100 anos, ela foi derrubada para construir um novo templo. E ali eu tive o privilégio de ver uma urna, com um memorial da construção daquele templo. Geralmente as pessoas que o fazem não vê,
Só a geração seguinte que vê. Normalmente, ali uma igreja com quase 100 anos, não tinha mais ninguém vivo daquela época. E então ali nós pudemos ver o que eles colocaram ali. Uma Bíblia, né? Alguns exemplares de jornais da época, estava ali perfeito, né? Então, exatamente, o próprio Deus mandou que eles fizessem esse memorial para as gerações futuras tomarem conhecimento. Josué capítulo 4, 23 e 24. Eu vou ler esse texto aqui, 4, 23 e 24, que diz assim: Porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez como o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Versículo 24. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, o seu Deus, todos os dias. O Senhor, o seu Deus, ele fez com que o povo passasse a pé enxuto pelo meio do Mar Vermelho e agora o Rio Jordão. Uma expressão que nos informa que ali aconteceu um milagre. O povo, então, teve uma cena maravilhosa. Veja o capítulo 3, versículo 16. Diz assim: As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sertã, e as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Percebe então aqui? É muito interessante, meus irmãos. Aqui a gente tem mais uma coisa interessante. Versículo 24 desse capítulo. 24. E disse, 2:24. E disse a Josué: Certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Eu creio o seguinte: Deus tinha um propósito com aquele povo, mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. Quando a sua mão se estende para proteger um povo, uma nação, ninguém, absolutamente ninguém pode impedir. E o capítulo 5, versículo 1, Josué 5, versículo 1. Quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, a oeste, e todos os reis dos cananeus que estavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Como tinham ouvido falar do que tinha acontecido no Mar Vermelho e todos os acontecimentos
os povos pagãos ficaram sabendo e puderam saber que existe um Deus que tem todo o poder, que pode abençoar aqueles pelos quais Ele protege. Para qual objetivo? Para que todos temam o Senhor, para que todos possam ter o privilégio de adorar e de servir a esse Senhor que quer sempre o nosso bem. Quais foram os públicos que puderam ser avisados desses milagres? A quem este milagre pôde influenciar, ou seja, alcançar com a mensagem do Deus Todo-Poderoso? A gente pode dizer que no capítulo 4, no versículo 5, esses 12 homens escolhidos para apanharem as 12 pedras, eles foram completamente contagiados pelo que viram e foram testemunhas oculares do poder de Deus. Capítulo 4, versículo 7. Qual a intenção? Para que sirva de memorial perpétuo para todas as gerações, e por isso que também é para nós hoje. Foi principalmente para os filhos de Israel, para a nação de Israel, mas em extensão para todos os povos da terra. O versículo 11 do capítulo 4, a intenção que todo o povo que passou pudesse ser testemunha. Capítulo 4, versículo 24, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, é potente, a fim de que vocês tenham o Senhor, temam o Senhor, o seu Deus, todos os dias de suas vidas. E aí nós vamos perceber que os povos, principalmente inimigos, povos pagãos, como os amorreus, os cananeus, povos que sempre foram a pedra no sapato da nação de Israel, pudessem ver que há um Deus que tem todo o poder. E quais as lições hoje nós podemos tirar desse evento para que a nossa fé seja firme, seja uma fé forte e não seja vacilante, duvidosa, dúbia? Israel atravessou o Jordão. O que vocês acham que isso significou para aquela nação? Que seguir a Deus é algo mais importante da nossa vida. Que seguir a Deus exige uma grande dose de fé que todos nós temos que ter. Uma das coisas também que a gente pode tirar e nos lembrar sempre, que Deus sempre cumpre suas promessas, nenhuma delas fica esquecida. Outra lição, Deus sempre provê o caminho. Onde não existe, Ele abre um caminho novo. Isso é fundamental a gente saber. E é importante, então, lembrar o que Deus fez no passado. Isso nos faz fortes no campo da fé.
E aí você pode estar questionando, e hoje, nós hoje, a Igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, vocês acham que nós somos mais privilegiados do que aquele povo? Eu acho que sim, porque nós temos o relato da palavra de como Deus agiu, que muitas vezes eram coisas novas, experiências novas para eles, mas ficou relatado como memorial para que a gente possa ter agora isso como um alicerce pela qual nossos pés estejam firmes, não vacilantes. E o grande privilégio também é nós termos acesso a esta palavra que foi revelada e chegou a todos os povos. Isso serve para que possamos colocar nossa fé em ação. Não desanimar nunca diante dos obstáculos que temos. E essa lição nos leva a uma pergunta: quais são as maiores dificuldades que nós temos hoje? Talvez nas coisas que tiram o nosso sono, aquelas coisas que muitas vezes nos preocupam. E nós que já passamos por experiências tantas, nós temos então essas pedras como memorial para que a gente sempre se lembre, né? Uma das coisas que a gente tem que sempre se lembrar, temos que ter uma pedra do memorial da nossa conversão. Como é que foi a sua conversão? Você se lembra? Ou esse memorial já apagou da sua vida? Quando alguém vai fazer sua matrícula no seminário, não é isso, Cristiano? Tem que deixar por escrito como foi a sua conversão. Qual o dia que você recebeu o toque do Espírito Santo e abriu o seu coração? Esse dia mudou a sua vida. E como memorial deve ser lembrado, né? Eu tenho o meu aqui. Aos 12 anos, eu pedi o meu batismo, não foi por acaso, criado na igreja. Minha mãe, eu acho que, quando eu nasci, eu acho que foi lá dentro da igreja mesmo, não me lembro. E quando eu abri os olhos, já estava dentro da igreja, né? E eu tinha um medo muito grande de dormir sozinho, num local escuro, lá, sem luz elétrica. E quando eu me converti aos 12 anos, foi esse um dos motivos. Eu queria ter mais coragem para andar nesse mundo, né? Então a conversão a Cristo é um memorial que precisa ser lembrado. Outra coisa que a gente pode ter como memorial, tem que ser lembrado, é o dia que o Senhor, alguém que teve uma enfermidade que o preocupava e você foi curado, esse dia merece uma pedra com memorial, né? Eu me lembro que eu tenho isso marcado na minha vida, o dia que cheguei ali no Evandro Freire, com um laudo médico dizendo: olha, ou opere hoje ou você está enrolado. Aqui está uma enfermeira que pode saber o que é um exame para dar 0 a vírgula coisa, estava em 4,5. O médico me disse: olha, bate lá, se eu não te atender, vai para o Souza Aguiar, você tem que ser operado, você está correndo risco. Quando tirou uma pedra, a pedra não era milímetro, não era quase 5 centímetros, foi enorme. Eu guardei lá como memorial. É uma coisa incrível, né? Não sei se o Damião foi lá, eu mostrei. Negócio estranho, né? O médico falou: olha, nunca vi uma desse tamanho, hein? Se fosse diamante, você estava rico. Então, memorial, né? O memorial também que a gente tem que ter quando a nossa vida vai na lona e Deus restaura nossas finanças,
dando provisões. Isso acontece, milagres, né? Alguém que não esperava mais uma correção na aposentadoria e de repente vem lá um extrato dizendo, ó, seu salário mudou 4 vezes mais. Memorial ou não? Alguém que esperou 26 anos para receber uma bênção lá do INSS, uma causa justa, e de repente recebe ali uma notícia, merece uma pedra com memorial ou não? Então, uma direção divina em momentos de apuros, quando você está num beco sem saída, de repente Deus abre o caminho para você, isso merece uma pedra de memorial. Eu gostaria de finalizar dizendo o seguinte: Deus é o mesmo, ontem e hoje, o será eternamente. Ele continua fazendo milagres, ainda hoje. E o maior deles é a transformação de uma vida, de pessoas que de uma hora para outra reconhecem que precisa desse Deus e quer, então, ajustar a sua vida na orientação que a Bíblia recomenda. E quais são essas recomendações? A Bíblia diz que aqueles que recebem Cristo como Senhor e Salvador, aceitam-no como seu Senhor, precisam passar pelo batismo. E aqui está, se não me engano, 3 pessoas que talvez no próximo mês vão passar pelas águas batismais, e um deles é o Beto, né? A gente precisa também batizar o nosso querido Flávio, né, Flávio? Está fazendo estudo com a gente ali, e a filhinha do Adriano, que também quer se batizar, e já faz parte do louvor da adoração. Quem sabe mais algumas pessoas que dizem, eu também quero batizar nesse dia, porque é uma ordenança, e nesse dia não parece não, mas você dá uma lição para a igreja, para a sociedade, e ali você vai ter uma pedra como memorial o dia do seu batismo. Quando Jesus passou a fazer parte da nossa vida, né, e isso também deixa para nós marcas profundas lá no íntimo, porque há uma mudança, principalmente no campo psicológico. Deus coloca em nós uma tranquilidade, uma esperança, mesmo em meio às tempestades da vida, a gente tem paz, como Jesus mesmo fez. No meio de uma tempestade, ele dormia na popa de um barco. Olha, só quem tem paz assim pode proceder, né? E a maior coisa, o maior presente que nós temos é a promessa de uma vida eterna no paraíso ao lado de Cristo. Isso não tem preço. Nós não podemos jamais sermos egoístas. Devemos compartilhar, principalmente as novas gerações. Nós temos filhos, temos netos, muito tem os bisnetos, e eles precisam saber que os seus ancestrais crentes tiveram um padrão de vida muito bom, muito bom. Eu tenho uma convicção até hoje, e eu creio que eu estou certo do meu ponto de vista. Geralmente, todo filho de um crente, ele vai ser melhor quando ele segue os preceitos ensinados desde a tenra-idade. Ele sempre vai mais além, né? Eu tiro pela vida do meu pai. Meu pai, ele não tinha muita escolaridade. Ele tinha muito mal ali, acho que o primeiro ano, naquela época era assim, e ele pôde, se ele hoje pudesse contemplar o que veio depois dele,
as lições que ele deixou. Meus irmãos, meu pai hoje estaria orgulhoso da sua descendência, uma geração inteira servindo ao Senhor, mas eles tiveram que passar por muitas lutas, com muitas dificuldades, principalmente na perseguição daqueles que aceitavam a Cristo. Geralmente, aqueles que pertenciam a uma outra religião, né, que também se parece com cristã, mas não tem nada a ver. As pessoas antigamente, quando o sacerdote ia na sua casa e fazia tudo para você mudar a rota nova que você estava seguindo. Então, as gerações precisam saber quais as mudanças que nós tivemos. Porque a Bíblia, ela dá esse ensinamento. Olha o texto de Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que o Senhor lhes ordenou, e a promessa: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele deixou para nós um grande memorial, um memorial que todos os meses, por 2 vezes, a gente pratica aqui. A ceia do Senhor é exatamente o memorial mais valioso do cristianismo. Enquanto houver igreja de Cristo na terra, esse memorial é lembrado todos os meses, para que as gerações, todas as pessoas vejam isso. E eu quero dizer para aqueles que não foram batizados, é a maior bênção quando você é batizado. No dia da ceia do Senhor, você tem a autoridade dada pelo Senhor Jesus para participar da ceia do Senhor. Porque quem não faz dentro dos padrões traçados pelo Senhor Jesus, a Bíblia diz que está correndo risco quando vai servir da ceia do Senhor indignamente. Que essa lição sirva para nós. Este sacrifício que Cristo fez em nosso lugar, ele jamais poderá ser esquecido. E este memorial que nós praticamos aqui possa servir também como lição para as gerações novas. Que Deus nos abençoe, nos faça compreender esta palavra e possa completar no seu coração aquilo que eu não tive condições de passar para vocês sobre esse texto tão importante da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós te adoramos. Muito obrigado, Senhor, por essas lições tão preciosas que temos, Senhor, que nos mostra que há um Deus, que não existe nada impossível, que também o Senhor passa para nós esta mesma lição. Tudo é possível ao que crê. Assim, ó Deus, faça-nos compreender e tomar posse para nossas vidas dessas promessas prometidas, para que também, como memorial, possamos passar gerações futuras. Oramos em nome de Jesus. Amém.